Segundo diálogo: o cético. Visitante. Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Como predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o espiritismo, mas esse assunto me excita o interesse no mais alto grau. Entre as pessoas do meu conhecimento, há partidários e adversários dele. Tenho ouvido argumentos muito contraditórios a respeito, e me proponho a submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor, ao menos para mim, que vos confesso total ignorância a respeito. Allan Kardec. Será um prazer, senhor, responder às perguntas que me quiserdes dirigir, desde que sejam feitas com sinceridade e sem segundas intenções, embora eu não tenha a pretensão de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte querer remover todas as dificuldades. Só poderei dizer o que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Haveis de compreender, Senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Fazendo uma leitura prévia, cada indivíduo encontrará resposta à maior parte das questões que lhe venham naturalmente à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar o sincero desejo de instruir-se. Se, depois dela, ainda restarem dúvidas ou pontos obscuros, sua explicação se tornará mais fácil, porque já se possui um ponto de apoio e não se precisa perder tempo em rever os princípios mais elementares. Se o permitirdes, limitar-nos-emos até nova ordem a algumas questões genéricas. Visitante. Tudo bem. Tende a bondade de chamar-me à ordem sempre que eu dela me afaste. Espiritismo e espiritualismo. Visitante. Pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que existem na língua vulgar e são por todos compreendidos. Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Allan Kardec. Há muito tempo a palavra espiritualista já tem uma acepção bem determinada. É a Academia Francesa que nola dá. Espiritualista, aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Quem quer que creia que em nós existe outra coisa, além da matéria, é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como podereis distinguir daquele que tem essa crença? Sereis obrigado a vos servirdes de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para coisas novas, precisamos de palavras novas, a fim de evitarmos os equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objetivo, porque, sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Algum tempo atrás, li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia que o seu autor a teria escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiando nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos.
Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, havia utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se refere, visto que as ideias falsas, assim como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras do que as outras que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não o são mais do que aquela que Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, combatividade, alimentatividade, afecionividade, etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas não provam senão uma coisa, a pequenez de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo, espiritualista, são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No início e durante algum tempo, elas também foram empregadas na França. Logo, porém, que apareceram os termos espírita, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o topo da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O Espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. Nota de rodapé, número 3. Nota de Allan Kardec. Essas palavras já têm, aliás, direito de cidadania. Estão no suplemento do pequeno dicionário dos dicionários franceses, extraído de Napoleon Landau, obra cuja tiragem alcança 20.000 exemplares. Aí encontramos a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicógrafo, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, espiritista, estereotita, tipologia. Elas também se encontram na nova edição do Dicionário Universal de Maurice Charatre, com todos os desenvolvimentos que comportam. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas, salvo pelos adeptos da escola americana. Dissidências. Visitante. Essa diversidade na crença daquilo a que chamais uma ciência parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Allan Kardec. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência existe mais na forma do que no fundo. Na verdade, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina, e não constitui um antagonismo radical nos princípios,
como afirmam os nossos adversários, por não haverem estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que em seu começo não suscitou dissidências, até que seus princípios ficassem claramente estabelecidos? Mesmo hoje, não encontramos essas dissidências nas ciências mais bem constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não têm eles os seus sistemas particulares? As seções do Instituto de França apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a Escola de Paris e a de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cisma entre os que querem adiantar-se e os que desejam ficar na retaguarda? No que concerne ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos à sua maneira? Onde estão hoje esses sistemas primitivos isolados? Caíram todos ante uma observação mais completa dos fatos. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina, e que congrega a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que nesta, como em todas as coisas, se aferram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Terá o Espiritismo apresentado a 100ª parte das cisões que durante tantos séculos dividiram a Igreja e ainda hoje a dividem? É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Que lhe opõe? Zombarias, negações, calúnias? Nunca, porém, argumentos decisivos. E a prova de não lhe terem achado um ponto vulnerável é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente, e que apenas com 10 anos de vida ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato comprovado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer: isto não é possível, isto é absurdo. Seria preciso demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E não podemos concluir disso que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem? Allan Kardec. Só porque se pode imitar uma coisa, deve-se concluir que ela não exista? Que diríeis da lógica daquele que pretendesse que, por se fabricar com água de Celtes o vinho de Champanha, todo vinho desta espécie não passa de água de Celtes? Isso é inerente a todas as coisas que apresentam a possibilidade de gerar falsificações. Alguns prestidigitadores acreditaram que o nome de Espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão, simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos mediúnicos, como outrora haviam simulado a clarividência sonambúlica, sendo aplaudidos por todos os gaiatos, que bradando diziam: eis aí o que é o Espiritismo. Quando foi encenada no teatro a engenhosa produção dos espectros, não se proclamou que o Espiritismo recebia o seu golpe fatal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deveriam refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, certificando-se primeiro se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada.
Ora, ninguém compra um brilhante sem antes averiguar se não se trata de uma pedra falsa. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia convencido de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam com o aparecimento de espectros, nem se prestam à leitura da Buena Dicha. Só a malevolência e uma absoluta má-fé foram capazes de confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, já que ele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas últimas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, nas quais se espera soar a hora fatal da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita amigo meu assistia um dia à representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: "Olha, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem diante dos olhos." "Eu sou um deles", disse-lhe o espírita, "e posso garantir-vos que nada vejo que se pareça com o que presencio. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isto. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, garanto que ele não primará pela veracidade." Muitos críticos não têm base mais sólida. Sobre quem, pois, cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham com tanta leviandade? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem crescido pela repercussão que causam essas manobras, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os ataques provocaram o exame e contribuíram para aumentar o número dos seus adeptos, porque então se reconheceu que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria. Impotência dos detratores. Visitante. Convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente que age com leviandade, como esses que acabais de citar, mas ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Allan Kardec. Não o contesto absolutamente. A isso respondo que o espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simplórias e as massas ignorantes. Um fato decisivo responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter a marcha do espiritismo. Entretanto, não há um só de seus adversários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que não se tenha vangloriado de lhe haver dado um golpe mortal. Todos, sem exceção, mesmo sem o quererem, concorreram para a sua vulgarização. Ora, uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança sem nada temer pela chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores sérios? É por isso que muitos deles dizem hoje que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez sejam desses grandes movimentos irresistíveis que periodicamente abalam as sociedades para transformá-las. Assim tem sucedido com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Sempre encontrarão obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Como, porém, estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, quando a hora chegar,
nada poderá detê-las, o que vem provar que são a expressão da verdade. Como já disse, essa impotência dos adversários do Espiritismo vem provar, em primeiro lugar, que lhes faltam boas razões, pois não são convincentes as que lhe opõem. Ela resulta ainda de outra causa que anula todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina a despeito de tudo o que fazem para detê-la, mas, se não conseguem achar o motivo, é por não o buscarem onde ele realmente está. Uns o enxergam no grande poder do diabo, que assim se mostra mais forte que eles e até mais forte que Deus. Outros o veem no aumento da loucura humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um único homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. É que essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares, em todos os países, tanto no palácio como na choupana. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada um receber comunicações diretamente dos espíritos e por elas certificar-se da realidade dos fatos. Como convencer milhões de indivíduos de que tudo isso não passa de comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando são eles próprios que obtêm tais resultados, sem o concurso de quem quer que seja? Dever-se-á fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar, fazendo papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar os que desconhecem o mundo invisível, do mesmo modo que não compreendem a rapidez com que se transmite um telegrama àqueles que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos. É contra essa força que todas as negações se vêm quebrar, exatamente como se alguém pretendesse afirmar aos que sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. Fazendo-se abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais do que as que lhe são opostas, deve-se ver em tudo isso a causa dos insucessos dos que tentam deter sua marcha. Para que triunfassem, seria preciso que impedissem os espíritos de se manifestarem. Esta a razão por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos adversários. Eles têm a seu favor a experiência e a autoridade incontestável dos fatos. O maravilhoso e o sobrenatural. Visitante. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. Allan Kardec. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa. Deixa de o ser desde que seja reconhecida verdadeira. A questão está, pois, em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, não podeis taxar a coisa de superstição enquanto não ficar provado que ela não existe. Direis, a minha razão se recusa a admitir isto, porém, os que creem e que não são tolos invocam também as suas razões, e além disso, os fatos. Qual das duas razões deve prevalecer? O grande juiz nesta questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem.
Pretendeis julgar a priori, segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de ter visto e observado por muito tempo. Acresce que o Espiritismo esclarecido, como o é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, ao mostrar o que há de real e de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe ainda, e digo que é justamente o positivismo do século que nos leva a adotar o Espiritismo, e que este deve, em parte, ao positivismo a rapidez da sua propagação, e não, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas porventura ele as conhece todas? Em todos os tempos foram considerados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Porém, cada nova lei descoberta pela ciência fazia recuar os limites do sobrenatural. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade, entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, dentro daquilo que lhe diz respeito, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres, nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos reputados até agora como milagres e prodígios, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia, portanto, o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Sob esse último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Abre parênteses. O Livro dos Médiuns, capítulo 2. Revista Espírita, dezembro de 1861 e janeiro de 1862. O Sobrenatural. Fecha parênteses. Oposição da ciência. Visitante. Dissestes que vos apoiais em fatos, mas é a opinião dos sábios, daqueles que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso, que se opõe a vós. Por que eles não deram a devida atenção ao fenômeno das mesas girantes? Se nisso houvessem notado alguma coisa séria, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários, e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão os faróis das nações, e o dever deles não será espalhar a luz? Por que teriam deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Allan Kardec. Traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É de lamentar-se, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma ocasião. Mas, antes de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me assinalar um erro grave que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é justamente na classe ilustrada
que o Espiritismo faz maior número de prosélitos, e isto em todos os países do mundo. Entre seus adeptos, há grande número de médicos de todas as nações. Ora, os médicos são homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira, não são pessoas em quem não se deva reconhecer certa dose de ilustração. Então só há sábios na ciência oficial e nos corpos constituídos? Pelo fato de ainda não ter o Espiritismo adquirido o direito de cidadania na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião teria, nesse caso, grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. A ciência não repeliu como quimeras uma porção de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores. Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo científico que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Boulogne apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não concluiu este que aquilo era um sonho impraticável e que não se devia ocupar com ele? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não são inapeláveis, sobretudo no que se refere a ideias novas. Visitante. Admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, a opinião deles vale alguma coisa, e que, se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. Allan Kardec. Admiti também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiserdes construir uma casa, confiareis esse trabalho ao músico? Se estiverdes doente, procurareis um arquiteto? Se tiverdes um processo contra vós, buscareis a opinião de um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou um astrônomo? Não. Cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm como agentes inteligências que possuem independência, livre-arbítrio, e não estão sujeitas aos nossos caprichos, escapando, portanto, aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos. Estão, por conseguinte, fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida, como devia sê-lo, porque agiu visando a uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário que o tempo se encarrega de reformar todos os dias, como já reformou tantos outros, restando àqueles que o emitiram a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações científicas não podem, nem jamais deverão pronunciar-se nesta questão. Isto não é da sua alçada, como também não é da sua competência decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazê-las juiz em semelhante caso. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia,
porque esse voto, mesmo que lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formado a respeito, os membros dessas corporações a aceitarão sob o poder dos fatos. Deixai passar esta geração, e com ela os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis que se há de dar com o Espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades, tão combatidas, e que agora seria ridículo duvidar. Hoje chamam loucos aos crentes. Amanhã será a vez dos que não crerem, exatamente como se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo. E notai que agora chamo sábios aos homens de estudo e saber, tenham ou não um título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani houvesse repelido sua serva e a tomasse por visionária e louca quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez até hoje ignorássemos a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. O fenômeno, burlescamente designado sob o nome de dança das mesas, não é mais ridículo que a dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza, os quais, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. Eles disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles, e homens notáveis fizeram deles objeto do seu estudo, é porque existe alguma coisa em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter esse caráter de generalidade. Poderia seduzir um círculo, um grupamento de pessoas, mas não daria a volta ao mundo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, sob pena de receber cedo ou tarde um desmentido que não faria jus à nossa perspicácia. Visitante. Muito bem, eis aí um sábio que raciocina com sabedoria e prudência. E, sem ser sábio, eu penso como ele. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, a possibilidade de eles se comunicarem conosco? Allan Kardec. Essa crença se apoia sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei senão depois de meticuloso exame. Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei a explicação de tudo, porque só aceito uma ideia quando lhe conheço o como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam, e por que não? Antes de inventar-se o microscópio, alguém suspeitava da existência desses milhares de animálculos que causam tantos estragos à economia? Onde há impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Teremos, porventura, a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem sequer suspeitávamos? Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que vasto campo de observação!
A descoberta do mundo dos invisíveis tem alcance bem maior que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode jorrar dessa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas! Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso quando mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, assoberbado de desgostos, tratado como insensato? São ideias tão estranhas, dizem, que não merecem crédito, mas a isso se pode responder que data apenas de meio século a possibilidade de estabelecer-se em alguns minutos correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta. Em algumas horas, atravessar a França com o vapor produzido por um punhado de água fervente, um navio avançar contra o vento, e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em alguns instantes e com o único reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria provocar risos. Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que, depois de terem vivido na Terra, deixaram nela o seu envoltório material? Não se achará neste fato a explicação de uma porção de crenças que remontam aos tempos mais antigos? Vale a pena aprofundar tais coisas. Eis as reflexões de um homem de ciência, mas de um cientista despretensioso. São também as de uma multidão de homens esclarecidos. Eles viram, não superficialmente e de ânimo prevenido, estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer não compreendo. Logo, isto não é verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens do mais alto valor as teriam adotado? Que, por tanto tempo, pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e só esta consideração já devia bastar para exigir mais circunspeção. Quem poderia pensar, até bem pouco tempo, que uma única gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja extrema pequenez nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que é mais difícil à razão conceber seres tão diminutos, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Visitante. Sem dúvida, mas a possibilidade de uma coisa não nos autoriza a concluir que ela exista. Allan Kardec. De acordo, mas não podeis deixar de convir em que, desde que uma coisa não é impossível, ela já avançou muito, porque a razão não a repele. Resta, pois, constatá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou por todas as vicissitudes por que tem passado o mundo, encontrando-se entre os povos mais selvagens no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do Ser Supremo e a da existência futura. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições, ambas muito frequentes.
os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns.